Na parte 1 desse vídeo, eu falei sobre como o Rio foi selecionado para hospedar as Olimpíadas 2016. Um evento desse tamanho custa caro, e agora quero falar exatamente sobre quanto ele vai custar e quem paga a conta. No total, cerca de 39 bilhões de reais serão gastos com as Olimpíadas no Rio. Esse dinheiro tem fontes diferentes e é gerenciado por grupos separados, dependendo de onde vai ser aplicado. De cara parece meio complexo, mas vamos entender tudo aos poucos. A verba é separada em 3 partes. A primeira delas, com um total de 7,4 bilhões de reais, está com o Comitê Organizador Rio 2016. Esse comitê, como o próprio nome diz, é responsável por organizar as Olimpíadas. Por exemplo, eles fazem a cerimônia de abertura, pagam o salário das pessoas que apoiam o evento, fornecem serviços de saúde, segurança, alimentação, acomodação, transporte, telecomunicações e tudo mais que é envolvido na operação dos Jogos. Eles não são responsáveis por nenhuma obra para as instalações dos Jogos e não têm fins lucrativos. Não tem nenhum centavo público nesses 7,4 bilhões de reais. Então, de onde vem o dinheiro? Mais da metade dele vem de patrocinadores, empresas como Bradesco, Coca-Cola e McDonald's. As Olimpíadas são transmitidas para milhões de pessoas no mundo todo, e por isso é um excelente palco para fazer propaganda dessas marcas. O Comitê Olímpico Internacional entra com mais 25% do total, e o resto vem da própria venda de ingressos para os Jogos, licenciamento para produtos como camisas, bonés e assim por diante. As finanças do comitê organizador são transparentes. Tudo fica publicado no site oficial, cujo link está na descrição do vídeo. A segunda parte da verba, com mais 7 bilhões de reais, é reservada para os gastos que estão sendo feitos exclusivamente por causa das Olimpíadas. Ou seja, se não tivesse Rio 2016, nada disso seria gasto. Quem cuida desse orçamento é a Autoridade Pública Olímpica, mais conhecida como APO. A APO é um consórcio público do governo federal, do estado e do município do Rio de Janeiro, que planeja e entrega essas obras. Esses 7 bilhões são aplicados em 47 projetos e a maior parte do dinheiro vem do setor privado através de parcerias. Agora, por que o setor privado tem interesse em colocar dinheiro do próprio bolso em obras como essas, que só estão sendo feitas por causa das Olimpíadas? A resposta é fácil: o setor privado quer ganhar dinheiro lá na frente. Vamos pegar o exemplo da construção da Vila dos Atletas na Barra da Tijuca. A obra é gigantesca, vai custar 2,9 bilhões de reais, tudo do setor privado. São vários prédios que, durante as Olimpíadas, vão receber 15 mil atletas, mas depois dos Jogos o espaço vai ser um condomínio residencial privado na região que mais cresce no Rio de Janeiro. É aí que o setor privado vai ter o retorno sobre o seu investimento. Outros exemplos de projetos sob responsabilidade da APO são as reformas do Maracanã e a construção da Arena do Futuro, que teoricamente será convertida em 4 escolas municipais depois dos Jogos. Assim como o Comitê Olímpico, a APO é transparente com relação aos seus gastos. De 6 em 6 meses, eles publicam uma planilha chamada Matriz de Responsabilidade, que tem todos os projetos com custo, prazo, situação e quem é responsável por pagar a conta e executar a obra. A terceira parte da verba fica no Plano de Políticas Públicas. Nessa carteira de 24,6 bilhões de reais estão as chamadas obras de legado. São projetos de mobilidade, meio ambiente, urbanização, educação e cultura, que estão sendo antecipados ou ampliados por causa das Olimpíadas. Em tese, o resultado dessas obras será amplamente aproveitado pelo Rio de Janeiro, mesmo depois dos Jogos. Alguns exemplos desses grandes projetos são o VLT, a BRT Transolímpica, a revitalização do porto e a construção da linha 4 para a expansão do metrô. Assim como nas outras parcelas do orçamento, boa parte desse dinheiro também vem de iniciativa privada, principalmente nas parcerias com a Prefeitura do Rio.
Essa separação do orçamento parece confusa, mas na verdade é uma coisa boa. Saber de forma transparente que a Olimpíada como um todo vai custar 39 bilhões é bom, mas melhor ainda é saber quanto dessa fatia vai ser recuperada na própria Olimpíada, quanto está sendo gasto só por causa dela e quanto está sendo antecipado e ampliado, mas vai ficar de legado para nós por muito tempo depois do fim dos Jogos. Também é importante lembrar o quanto de recurso está saindo do setor privado e não do governo. Desses 39 bilhões, 22 bilhões vêm do setor privado. Isso inclui tanto gasto com publicidade quanto investimentos que serão recuperados com o tempo. Aproveitar recursos privados dessa forma é bom para todo mundo. Não onera os gastos do governo, gera oportunidades de negócio que geram empregos e até mesmo mais impostos, o que para o governo é ótimo. Mas haja dinheiro. 39 bilhões de reais para uma Olimpíada. Isso é caro ou barato? A forma mais objetiva de responder essa pergunta é comparar com outras Olimpíadas, principalmente com as duas últimas, da China e de Londres. O custo oficial de cada uma dessas foi de 15 bilhões de dólares, ou seja, uns 60 bilhões de reais hoje em dia. Olhando por essa ótica, o custo da Rio 2016 está razoável, mas não se esqueça que nós reaproveitamos instalações do PAN, o que não necessariamente aconteceu na China e em Londres. Mas mesmo assim, estamos falando de muito dinheiro. Mesmo se considerarmos só a parcela pública, ainda é muito dinheiro, que poderia ser usado para resolver outros problemas. Na época que o Rio projetou a sua candidatura, tudo parecia favorável. Ninguém imaginava a crise em que estamos hoje, entre escândalos de corrupção, queda da arrecadação pública por causa dos royalties de petróleo e problemas na saúde pública. A Suécia, por exemplo, recentemente se candidatou a hospedar os Jogos Olímpicos de Inverno em 2022. Mas depois de pensar melhor e avaliar o seu orçamento, não teve apoio político e decidiu suspender a candidatura. A Cracóvia, segunda maior cidade da Polônia, fez uma coisa bem interessante em 2014. Ela lançou um referendo público fazendo 4 perguntas sobre hospedar os Jogos Olímpicos de Inverno em 2022, construir um metrô, implantar um sistema de câmeras para melhorias na segurança pública ou construir mais ciclovias. Sabe o que aconteceu? Todas foram aprovadas, exceto hospedar as Olimpíadas de Inverno. Imediatamente após o resultado, a cidade retirou a sua candidatura. Fazer a Olimpíada no Rio nos traz uma série de vantagens e oportunidades, mas também significa abrir mão de várias outras coisas e correr certos riscos. A minha intenção com esse vídeo é trazer um resumo dos fatos para que você forme a sua própria opinião. Se você quiser mais detalhes, olhe a descrição do vídeo. Esse é um link para a parte 1, caso não tenha visto. Fique à vontade para debater sobre esse assunto nos comentários abaixo. E se tiver gostado, se inscreva no canal e ajude na divulgação. Esses são outros vídeos que podem te interessar.